Pessoal, de volta aqui mais uma revisãozinha, né? Parte 3 aí da nossa aula sobre ângulos colaterais. Dessa vez aí a gente vai falar sobre os colaterais externos e internos. Então, como nós já vimos que os correspondentes eles se correspondem, né? Tem posições que são correspondentes, né? Nós vimos que os alternos eles estão alternados. Então, os colaterais, pessoal, diferentemente dos alternos, eles estarão do mesmo lado do meu referencial. No caso aqui dessa reta transversal T, que está cortando as paralelas S e R. Então, nós vamos ter um exemplo, a gente vai ter uma reta, né? E os ângulos colaterais, eles acontecerão do mesmo lado dessa reta, tá certo? Diferentemente dos alternos. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, nessa situação que a gente tem aqui, um ângulo aqui assim, vamos chamar ele de A. Esse ângulo aqui, ó, A. Então, vamos pegar um colateral com ele. Como ele já está externo, então o cara que vai ser colateral com ele vai estar lá embaixo. Vai na parte externa do mesmo lado. Então, vai ter o A'. Então, perceba que A e A', eles são colaterais, estão do mesmo lado dessa reta transversal e estão na parte externa da nossa figura. Portanto, são colaterais externos, tá certo? Vamos pegar agora um ângulo B aqui assim, embaixo. Perceba que esse B agora está na parte interna da figura. Então, o ângulo que vai ser colateral com ele vai estar aqui embaixo, aqui, tá certo? Então, vamos chamar esse cara aqui de B'. Então, B e B' serão colaterais internos, tá? Mesmo caso vai acontecer aqui com C. Vou pegar C', serão colaterais internos. E o ângulo D, aqui que eu vou colocar, ele vai ser colateral externo com esse D', tá certo? Agora, pessoal, percebam que só pela parte visual nós podemos dizer que o colateral do A, que está lá embaixo, que é o A', a medida daquele ângulo que está ali assim, em relação com o ângulo B aqui, ó, é como se fosse, eles seriam correspondentes, né? Então, olha que interessante. E o A com o B aqui, eles são suplementares. Eles formariam 180 graus. Então, como o A', que está lá embaixo, ele está na mesma posição aqui do B, tá certo? Eles teriam a mesma medida. Eu posso afirmar sem medo que o meu ângulo colateral externo, o A e o A', eles formariam 180 graus. Então, pessoal, os ângulos colaterais sempre formarão 180 graus, ou seja, são suplementares. Tá certo? São suplementares. Isso facilita muito na hora de você estar fazendo seus cálculos, porque são informações básicas que vão te ajudar para sair de uma situação problema, tá certo? Por exemplo, vamos imaginar aqui que esse ângulo D, tá? Esse ângulo D aqui, ele mede 60 graus. Automaticamente B é oposto pelo vértice com ele, né? Seria 60 graus também, tá? E olha só, o colateral externo de D está lá embaixo, D'. E a soma deles seria 180, porque eles seriam suplementares. Então, eu posso estar afirmando que o D mais o D' medem 180 graus. Então, se eu já tenho 60 graus aqui, sem medo, eu posso afirmar que a medida do D lá embaixo vai ser 120 graus, né, pessoal? Porque a soma deles dois vai dar 180.
E o mesmo acontece se esse D aqui, D' mede 120, perceba que ele com C' formaria um ângulo suplementares. Então, a medida de C' aqui é 60 graus. E percebam no visual que o ângulo C com o ângulo D, eles se correspondem, são correspondentes. Então, daí um medir 60 graus e o outro também medir 60 graus, né? E a mesma coisa acontece com D' e esse C aqui embaixo, né? O C vai medir 120 também, né? Eles seriam correspondentes, né? E esse processo, pessoal, fica fácil porque você vai identificando os opostos pelo vértice, os correspondentes, né? E vai dando valores para eles. Tu vai conseguindo sair de uma situação, problema que às vezes se impõe. E só por essas relações aqui tu consegue resolver, tá? Então, ó, o D 60 graus, o A mais o D seriam suplementares, esse A aqui vai ser 120 graus. E perceba que o A com o C são opostos pelo vértice, portanto seriam iguais, né? A mesma coisa acontece aqui embaixo, ó, nesse bloco de ângulos aqui, ó, o C' com o A' são opostos pelo vértice também. Então esse A vai medir 60 graus também. E assim como D' e B' são opostos pelo vértice também, então o B também mede 120 graus. E fica fácil, né, pessoal, da gente identificar esses pares de ângulos e estabelecer as relações, tá certo? Então, bons estudos, tá certo? Boa prova, vocês que estão estudando para a prova aí. E a gente se vê logo mais com mais uns vídeos aqui.